E aí galera, beleza? Voltamos aí com mais um vídeo aqui pro canal. Antes que eu me esqueça, eu acabei não me apresentando no último vídeo, tá bom? Meu nome é André e o intuito desse canal aqui é justamente para falar sobre algumas doutrinas básicas e doutrinas de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá bom? Então se você é uma pessoa que não é membro da igreja, que não conhece essa igreja e tal, os vídeos aqui vão ser sobre doutrinas básicas, comentando sobre algumas coisas básicas da igreja, tá bom? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o plano de salvação, né, que também é conhecido como plano de misericórdia, plano de felicidade e plano de redenção. E sim, eu estava lendo ali porque são vários nomes, tá bom? Eu tenho tipo uma cola aqui do meu lado, né, que eu posso, para não ficar falando também só as coisas que eu me lembro, mas que eu possa ter um pouco mais de embasamento nos livros da igreja, né? Então, eu estou usando aqui para quem é membro da igreja deve conhecer, é o livro chamado Pregar Meu Evangelho, né? Que é usado pelos missionários da igreja, tá bom? E aí eu tenho usado esse livro para ensinar as doutrinas básicas, porque é um livro onde tem explicação mais simples possível, falando sobre coisas que são bem importantes, tá bom? Então, hoje é sobre o plano, né, de salvação, né? E a gente vai explicar da onde a gente veio, por que que a gente está aqui na Terra e para onde, o que que vai acontecer quando a gente morrer, né? E explicar o porquê, para onde exatamente, se acaba na hora que morre, todas essas coisas, tá bom? Então, da onde a gente veio, né? Acho que é a primeira pergunta que todo mundo se faz. Ah, eu simplesmente nasci e tal, e aí eu vou morrer, já era, acabou tudo. Não é bem assim, tá bom? A gente, antes de virmos para essa terra, a gente vivia com Deus, na presença de Deus e Jesus Cristo, mas a gente não tinha um corpo físico como nós temos agora. A gente era só um corpo espiritual, né? Um corpo de espírito, por assim dizer, né? A gente não conseguia, não sei se a gente conseguia tocar ou não as coisas, mas a gente era somente espírito, né? E Deus, como eu disse no último vídeo, Deus ele nos ama e ele quer que a gente progrida, que a gente aprenda coisas novas. E a gente chegou num determinado ponto em que a gente não conseguia mais aprender, né? A gente atingiu a nossa total conhecimento que a gente poderia adquirir naquele determinado local, né? E Deus, ele apresentou esse plano pra gente, né? De que a gente viria aqui pra Terra, ganharemos um corpo físico e aprenderemos por nós mesmos, por nossas próprias experiências, a sermos melhores, né? E sermos boas pessoas. E teríamos que viver pela fé e não pelo conhecimento, tá bom? A gente teria que exercer fé em Deus e em Jesus Cristo para que um dia nós voltássemos à presença dele, tá bom? Então, esse era o plano, né? Então, o que que ele fez? Ele falou, ó, vamos criar a Terra, né? Vocês vão lá para a Terra, vocês vão ganhar um corpo físico, vocês vão passar por experiências, vocês vão aprender coisas, vão aprender por si mesmos, vão cometer erros, né? Todo mundo comete, mas isso vai servir para o crescimento de vocês, né? E aí eu vou mandar Jesus Cristo para que ele pague pelos seus pecados. E se vocês se arrependerem das coisas erradas, né, e seguirem a Jesus Cristo e tal, vocês vão poder voltar à presença, nossa presença aqui, tá bom? Então, Deus criou a Terra, né, e mandou as duas primeiras pessoas aqui da Terra, né, conhecidos, todo mundo conhece, Adão e Eva, tá bom? E Adão e Eva tinham dois mandamentos, né, dois mandamentos: não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal e se multiplicar e encher a terra, né? Então, quando Adão e Eva viviam lá no Jardim do Éden, eles eram como crianças, tá bom? E aqui diz assim, ó, eles não conheciam então as coisas que a gente conhece, do jeito que a gente conhece hoje, então eles não tinham essa malícia de tipo, poxa, eu preciso, né, me casar, ter um relacionamento, tal, para ter filhos e tal, né? E como eles não conseguiam, eles não comiam do fruto do conhecimento do meio do mal, diz assim, ó, a obediência a este mandamento significa que poderiam permanecer no jardim do Éden
mas não poderiam progredir e ter a experiência da oposição na mortalidade. Não poderiam conhecer a alegria porque não sentiriam dor nem sofrimento. Né? Como eles viviam lá no Jardim do Éden, eles estavam ainda na presença de Deus, né? Deus aparecia lá para eles, conversava com eles e tal, né? E aí eles precisaram transgredir, né? Por assim dizer, né? Não foi exatamente um pecado, eles precisaram quebrar um pequeno mandamento para que outros mandamentos maiores pudessem ser cumpridos, como por exemplo, de criar, de ter filhos e encher a terra. Né? Se eles não tivessem comido do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles ainda estariam lá e a gente não teria nascido nessa terra ainda, tá bom? E a gente não teria oposição em nada, né? Então a gente não conheceria o salgado por não conhecer o doce, não conheceria o amargo, né? Não conheceria a dor, não conheceria a felicidade, a gente não teria essas experiências, tá bom? E aí tem uma escritora aqui que fala um pouquinho sobre isso, né? Em 2 Nef 2:25 diz: Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria, tá bom? Então, a gente vivia lá no reino de Deus, lá no mundo, na vida pré-mortal. Quando Adão e Eva vieram para o mundo, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal e trouxeram duas coisas principais aqui para a Terra, né? Os pecados, que é a morte espiritual, quando a gente peca ou faz alguma coisa contra a vontade de Deus, a gente se afasta dele espiritualmente falando, né? E a morte física. Todas as pessoas vão morrer. Isso é a única certeza na vida, é que todas as pessoas vão sofrer, né? A morte é dura? Claro que é, né? A gente perde um parente, um amigo querido, alguma coisa assim, alguém que a gente gosta muito, a gente vai sofrer, óbvio. Mas a morte faz parte, tá bom? Antes de nós nascermos aqui na Terra, a gente passa por uma coisa chamada véu do esquecimento. Justamente para que a gente possa viver aqui na Terra pela fé. E a gente não se lembre de como era nossa vida pré-mortal, né? Nossa vida lá com Deus. Tá bom? E a gente passa nesse véu do esquecimento, para que nós possamos viver de acordo com a fé em Jesus Cristo, para que nós possamos aprender com os nossos erros e justamente para que nós, lógico que Deus não quer que nós erremos, mas isso é natural do ser humano, todos os humanos vão errar, tá bom? E isso serve para o nosso crescimento, tá bom? Só que Deus, como Ele nos ama, né, Ele não quer que a gente simplesmente se vire cada um por si, se vira aí para achar meu caminho e quem conseguir vir, beleza, quem não conseguir, beleza também. Não, não é assim. Deus, Ele nos ama tanto, e Jesus Cristo também, que Cristo veio aqui para a Terra, pagou pelos pecados de toda a humanidade. Tá bom? E se nós exercemos fé em Cristo, nos arrependermos de nossos pecados e nos esforçarmos para viver o Evangelho dele, nós vamos voltar à presença dele. Tá bom? Como eu disse, todas as pessoas vão morrer. Tá bom? E aí o que acontece quando a gente morre, né? A gente vai para um lugar chamado mundo espiritual. E lá é dividido em... É um lugar só que é dividido como se fosse mentalmente falando, né? Que vão ser as pessoas que conheceram, que se esforçaram para seguir o Evangelho, né? E se esforçaram para guardar o Evangelho de Cristo e fazer as coisas certas. E as pessoas que não quiseram nada, nem saber de Cristo. E todas as pessoas vão para esse lugar, né? E tem todas as coisas que nós fazemos aqui, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós agimos, depois da morte a gente vai continuar agindo e pensando dessa maneira. Então, por exemplo, se uma pessoa tem vício de cigarro, lá no mundo espiritual ela vai continuar tendo o vício de cigarro. Só que a diferença é que ela não vai conseguir usufruir do cigarro porque ela não vai ter cigarro lá, né? Então, do mesmo jeito que a gente se comporta aqui, a gente vai se comportar lá, tá bom? Vai chegar um certo momento em que Cristo vai voltar, vai ter a segunda vinda de Jesus Cristo, e aí as pessoas que já morreram vão ressuscitar. Todas as pessoas, independente se a pessoa foi boa, se a pessoa foi mal, independente das ações dela, todas as pessoas vão ressuscitar, tá bom? Justamente porque
Por que isso acontece? Por conta do sacrifício que Jesus Cristo fez por todas as pessoas. Ele fez por todas as pessoas. Independente se o cara é um assassino, um estuprador ou qualquer que seja as porcarias que ele fez na vida, Cristo, ele pagou pelos pecados dessa pessoa também. Tá bom? Então todas as pessoas vão ressuscitar. Tá bom? E aí nós vamos passar pelo julgamento. Tá bom? E aí é que vai ter a diferença, né, entre a pessoa ser imortal, né, ninguém mais vai morrer, ninguém mais vai ter doença, ninguém mais vai ter nenhum tipo de problema de saúde ou dor, ou ninguém mais vai morrer. Todas as pessoas vão viver para sempre, né? Mas existe a diferença entre você não morrer nunca mais e você viver uma vida eterna, né? E aqui no livro de Moisés, no capítulo 1, versículo 39, diz assim: Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna aos homens, né? A imortalidade Deus já trouxe a todos os homens através do sacrifício que Jesus Cristo fez. E a vida eterna é quando nós nos esforçamos para cumprir com os mandamentos e vamos voltar à presença de Deus. Tá bom? Então nós vamos ter lá o julgamento, né, depois de todo mundo ressuscitar e já ser imortal, e aí nós vamos ver se nós vamos ganhar a vida eterna ou não, né? E aí nós vamos lembrar de todas as coisas que a gente fez nessa terra, tanto as coisas boas quanto as ruins, né? E aí existe 3 tipos de lugares para onde nós podemos ir, né? Porque também não é justo que por exemplo, eu que não fiz todas as coisas certas ir para o mesmo lugar que alguém que fez todas as coisas certas, ou para alguém que também não fez nada, né? Porque vai ter vários graus de pessoas, né? Vai ter pessoa que se esforçou muito, vai ter pessoa que se esforçou mais ou menos, vai ter pessoa que não se esforçou nada. Então, não é justo que todas as pessoas vão para o mesmo lugar, concorda? Isso não seria justiça, tá bom? Então, existem 3 lugares para onde nós podemos ir, tá bom? O reino celestial, que é o maior grau de todos, que é onde a gente ganharia a vida eterna, né? Nós vamos poder viver com as nossas famílias para toda a eternidade, né, com as pessoas, aquelas pessoas que nós amamos, nosso pai, nossa mãe, nossa esposa, nossos filhos, né, na presença de Deus e Jesus Cristo. Imagina só você poder viver para sempre com as pessoas que você mais ama nesse mundo, né, sua esposa, seus pais, seus irmãos, seus filhos, na presença de Deus e Jesus Cristo, né? Esse é o mais alto grau que nós podemos receber, e somente as pessoas que se esforçaram bastante vão chegar a esse reino. Claro que, por exemplo, tem pessoas lá na Idade Média que não conheceram o Evangelho. Se elas forem boas pessoas, todo mundo vai ter a oportunidade de escutar o Evangelho. Se elas forem boas pessoas, Deus vai julgar com justiça e misericórdia para que ela vá para o reino certo, tá bom? Aí se a pessoa foi mais ou menos aqui na Terra, tal, não sei o que, ela vai para o reino terrestrial, que seria o segundo lugar, né? Seria a medalha de prata aí, né? Que seriam aquelas pessoas que foram boas pessoas, mas também não se esforçaram tanto, né? Não foram lá essas coisas, tá bom? E o reino celestial, que é o reino mais baixo, que seria como um terceiro lugar, né? Você ainda chegou ali e tal, né? Mas não é o melhor de todos, tá bom? Então, basicamente é isso, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o like e compartilhar o vídeo e se inscrever. Falou!